Salve, salve, você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo dessa grande vitória do Palmeiras fora de casa contra um time muito competitivo, o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. O resultado por si só já é sensacional dentro desse contexto. Eu acho que melhor ainda do que o resultado foi a atuação do Palmeiras, o desempenho. Mais uma vez, agora o Palmeiras repete, né? Depois de jogar bem contra o Vasco, repete um bom desempenho contra o Atlético Mineiro e claro que eu vou analisar tudo isso no vídeo de hoje, certo? Então vem comigo, já deixa o likezinho aí, certo? Porque essa baita dessa vitória vale o seu likezinho, mas vamos analisar porque tem muitas coisas interessantes, tá? O início do Palmeiras no jogo foi já um início muito bom e muito aceso, né? Foi um Palmeiras que no primeiro tempo conseguiu pressionar o Atlético de uma maneira muito bem coordenada, conseguindo forçar o erro deles, conseguindo pressionar bem também após a perda da bola. E um Palmeiras lúcido ofensivamente, né? Tendo dinâmica na troca de passes e de fato o Palmeiras parece que evoluiu ofensivamente. A gente não vê mais aquele Palmeiras burocrático, lento com a bola, que demorava um século para girar a bola de um lado para o outro, como a gente viu aí de maio para trás, né? Realmente parece que o Palmeiras evoluiu nesse sentido e foi um Palmeiras que foi enfrentar o Atlético Mineiro sem a intenção de ser passivo no jogo, querendo ser ativo, querendo provocar o erro do Atlético Mineiro. Foi lá de fato para buscar a vitória. E taticamente, olhando para esse confronto, o início também mostrou um duelo tático muito interessante, porque era de fato um duelo de encaixes, como se os times estivessem espelhados de certa forma, e eram encaixes muito fortes, porque o Palmeiras pressionava em cima e o Atlético encaixava na saída de bola do Palmeiras. Então o Palmeiras fazia sua saída de 3 lá, né, com Rocha, Naves e Murilo, o Atlético marcava com 3, com Paulinho, Hulk e Cadu, né, e vice-versa, os 3 também marcavam os 3 do Atlético. O Atlético também entrou com 3 zagueiros, o Palmeiras subia a marcação com Rony, com Veiga e com Lázaro. Ao mesmo tempo você tinha duelos pelo centro do campo, então você tinha Igor Gomes e Zaratio contra Zé Rafael e Aníbal Moreno, e pelos lados também, você tinha Estevão contra Scarpa de um lado. Acho que esse duelo acabou dando melhor pro Estevão, né? E tinha Piquerez e Saravia do outro. Então eram duelos muito claros. E isso explica muito o jogo pegado. E também explica, não sei se você chegou a perceber isso, mas no primeiro tempo era aquele jogo pegado e do nada, pum, abriu um espaço para os dois times, não só para o Palmeiras. Esse espaço que abre do nada vem justamente desse desencaixe, né? Você tá ali encaixadinho, um encaixe sai, você já tem um espaço se abrindo. Isso pode ser explicado por isso também, principalmente em relação a Lázaro e Veiga, né? O Lázaro e o Veiga conseguiram receber em condições muito boas nas costas dos volantes do Atlético, justamente porque quem tinha que marcar eles eram os zagueiros, que tinham que sair da linha de zaga para ir caçar eles. Nem sempre eles faziam isso, nem sempre eles faziam isso bem, principalmente em cima do Veiga, né? Porque quem tava marcando ele era o zagueiro pelo lado esquerdo, né? O Rômulo, que eu acredito que seja um garoto ali da base do Atlético, então não estava preparado para esse tipo de duelo. E o Palmeiras acabou se dando muito, muito bem nisso, né? Faz 1-0 com um golaço do Aníbal Moreno. E, bicho, como é bom ter volante, né? Pelo amor de Deus, o Aníbal é bom demais. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. E você tem, claro, a expulsão que muda o jogo completamente, né? O jogo já estava pilhado ali, os jogadores já estavam pilhados pelo clima do jogo, mas ali o Hulk se perde, né? Não vou nem entrar no mérito se foi justa ou não, porque eu nunca gosto de ficar falando de arbitragem aqui. Acho assim que é meio esquisito o cara tomar 2 cartões num lance só, mas também o Hulk quer ficar pitando todo o jogo, né? Impressionante. Ele correu o risco e acabou se dando mal. Depois disso, é óbvio que o Atlético precisa se expor. E o Palmeiras, eu acho que claramente aceita isso, sabe? Claramente aceita o Atlético. Agora você que vai ter que se expor e eu sei que eu vou ter espaço. E mesmo no primeiro tempo, o Palmeiras teve 3 chances de matar o jogo. Teve uma chance com o Rony no passe do Estevão, o Rony perde o gol. Depois na segunda, o Rony, que adora perder o gol fácil e fazer o difícil, ele quase faz o difícil de cabeça na defesa do goleiro. E ainda teve um terceiro contra-ataque que o Palmeiras tinha superioridade, acabou tomando a pior decisão e o Estevão acabou chutando torto ali pra fora. Mas 1-0 ele acabou barato no primeiro tempo, na minha visão. O Palmeiras foi muito bem, só que mais uma vez acabou tendo alguns erros ali em tomada de decisão no ataque, né? Principalmente o trio de ataque ali. Faltou um pouco de capricho para de fato matar o jogo. Era acertar isso e o Palmeiras ia conseguir matar o jogo.
Quando a gente vai pro segundo tempo, o cenário é o mesmo, só que ele se intensifica ainda mais, porque o Milito, o treinador do Atlético, ele tira um zagueiro, né, o Igor Rabelo, e coloca um ponta, o Alisson. Então, o Saravia, que estava aberto, vira o zagueiro, ele coloca um ponta aberto. Então, é um cenário claro do Atlético indo pro tudo ou nada, e o Palmeiras tendo que se segurar e tendo muito espaço para aproveitar. É um cenário muito confortável pro Palmeiras. E assim, vamos combinar, chance clara mesmo do Atlético, que o Everton teve que trabalhar, eu só me lembro de uma que foi a do Paulinho no final do primeiro tempo. Foi numa desligada do Murilo, no momento que o Palmeiras estava com a marcação toda lá em cima, deixou todo o espaço ali do seu campo pro Atlético atacar, e ali o Paulinho tem a chance, mais uma vez o Paulinho perdendo o gol contra o Palmeiras, né? Não sei se vocês lembram, mas ele perdeu na última Libertadores também, e ali o Everton foi muito bem. Mas fora essa desligada, o Atlético não teve grandes chances de gol, né? O Palmeiras conseguiu se segurar bem. E foi fazendo seus gols, né? Muito interessante que o segundo gol do Palmeiras, ele é um pênalti cavado pelo Zé Rafael. Então no primeiro você tem um volante do Palmeiras infiltrando e fazendo o gol. No outro, o outro volante infiltrando e cavando pênalti, né? Que espetáculo. Eu acho que eu, pelo menos, não tenho dúvida nenhuma que essa é a dupla de volantes ideal, titular do Palmeiras. Aníbal Moreno e Zé Rafael precisam de cada vez mais minutos. E o terceiro gol do Estevão é um espetáculo, né? O cara é um craque absoluto, rouba a bola do Scarpa, inclusive, que dá uma desligada ali na jogada, e é um gol de craque, realmente, um negócio absurdo, né? A gente ficou tão preso nessa novela do Du, a gente tem Felipe Anderson chegando, mas não tem como tirar o Estevão do time ideal, do time titular, teoricamente, do Palmeiras nesse momento. E depois o Palmeiras ainda faz o quarto com o Flaco, mas cabia 5, cabia 6, pelo tanto que o Palmeiras atacou. E que bom que o Flaco fez o seu golzinho também, né? Porque centroavante, ainda mais o Flaco, confiança conta muito. E como ele tinha perdido um pouco de espaço, é bom ele fazer o golzinho dele pra pelo menos manter a confiança lá no alto. Certo, meus amigos? No meio disso, o jogo até começa a ficar um pouco perigoso, né? Não no sentido de que o Atlético tava chegando, no sentido de que o Atlético tava totalmente descompensado, né? Vamos combinar. Batendo, entrando forte, Scarpa perdendo a linha, né? Até no final do jogo isso se prova, né? A confusão que se gerou ali com o Paulinho. O Atlético realmente totalmente descompensado ali, e torcer para que isso não tenha consequências pro Palmeiras, falando no sentido médico mesmo, né, no sentido físico, porque a gente teve Estevão, Lázaro e Aníbal saindo porque sentiram alguma coisa, então tomara que não tenha sido nada grave, porque são 3 jogadores realmente muito importantes, tá? Mas vamos falar de futebol, porque realmente foi um excelente resultado. E não tem como a gente ignorar o fato de que desde a parada de 12 dias que a gente teve, depois daquela vitória fora de casa contra o Criciúma, que foi uma vitória meio na bacia das almas, não foi um jogo horrível do Palmeiras, mas também não foi uma grande exibição, foi uma vitória que o Palmeiras teve que conseguir ali a força. A partir disso, depois da parada, o Palmeiras evoluiu. Então se tinha muito a noção ou a impressão de que o Palmeiras, depois de paradas, voltava pior, voltava num nível abaixo. Dessa vez, realmente, o Palmeiras voltou melhor. O Palmeiras fez uma bela partida contra o Vasco, o Palmeiras fez um jogaço contra o Atlético Mineiro. Fazia muito tempo que a gente não via 2 boas atuações em sequência como foram essas. Certo, meus amigos? Individualmente falando, o Veiga não foi estrela do jogo, mas foi bem na minha visão. Eu gostei da partida do Veiga. Eu acho que ele foi lúcido e ele já tinha ido bem contra o Vasco na minha visão. Então é legal ver essa retomada do Veiga, mesmo que aos poucos, mesmo sem tendo confiança para bater pênalti ainda. Naves e Murilo, muito bem como dupla de zaga, especialmente o Naves. Impressionante ver a segurança que ele tem, a calma que ele tem, enfim. Uma bela partida do Naves. Eu acho que o destaque principal para mim acaba ficando para a dupla de volantes, para Aníbal Moreno e Zé Rafael, ligados no jogo o tempo inteiro. No Palmeiras de Abel Ferreira, a gente sabe que a dupla de volantes dita muito o ritmo do time, tanto defensivamente como ofensivamente. Os dois ajudaram muito ofensivamente, mas foram seguros defensivamente também, foram firmes nas jogadas, pressionaram bem pós-perda. É isso que a gente precisa deles, e ainda mais entrosamento, criar ainda mais isso nessa dupla, que para mim é a ideal. Enfim, fica esse destaque, certo, meus amigos?
Agora, olhando para frente, é muito interessante ver que a gente tem uma sequência de Bragantino em casa e Juventude em casa nos próximos 2 jogos. Então é uma bela oportunidade de conseguir 2 vitórias. Até porque o Palmeiras está em quinto e na próxima rodada os 4 times que estão acima do Palmeiras se enfrentam. E a diferença de pontos está bem curtinha ali. Então é uma baita oportunidade do Palmeiras antes de voltar a mata-mata e tal, que vai começar a complicar, jogo meio de semana, fim de semana, competições diferentes. É bom o Palmeiras garantir uns pontinhos agora, certo? E essa é uma baita oportunidade de colar ainda mais lá em cima e quem sabe depois dessas 2 rodadas não terminar na liderança. Certo, meus amigos? O Dudu, sobre o Dudu, para dar um pitaco aqui também, porque antes do jogo, horas antes ali, 2 horas antes, 1 hora antes, não sei, veio a confirmação de que o Dudu fica no Palmeiras, certo? Ele postou a nota no Instagram dele, depois o Cruzeiro soltou uma nota também tirando a proposta, então é fato, o Dudu fica no Palmeiras. E eu ainda vou trazer conteúdos aqui no canal sobre isso, tá? Analisando essa questão, talvez amanhã, depois de amanhã, não sei. Comenta aqui embaixo, inclusive, o que você quer que eu traga nessas análises sobre o Dudu. Eu quero trazer um ponto de vista tático também a respeito disso, só que eu recomendo muito que você assista o último vídeo que eu postei aqui no canal, tá, meus amigos? Depois de 24 horas de toda a polêmica, eu reuni várias informações e trouxe uma análise que ficou grande, tem quase 20 minutos o vídeo, mas que eu acho que ficou bem completa sobre a novela Dudu, sobre o caso Dudu. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você entre no canal e confira, certo? E se você também tiver alguma outra sugestão de vídeo, de análise, envolvendo o Dudu ou não, envolvendo o jogo de hoje, envolvendo qualquer coisa relacionada ao Palmeiras que você queira que eu traga aqui, fique à vontade para mandar aqui nos comentários, que eu sempre leio, sempre gosto de ver o feedback e as sugestões de vocês. Certo, meus amigos? Comente também o que você achou do jogo, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder mais nada e eu te agradeço pela companhia em mais um vídeo. Vejo todos no próximo. Tchau, tchau!